Olá, este vídeo eu vou falar sobre os percentis, como é comparado o tamanho do feto e por que utiliza o percentil. Então, o percentil é uma medida estatística que é usada para comparar dados entre a população. Com relação ao feto, ele é obtido a partir da comparação da medida do períneo do crânio, do comprimento, do peso de um determinado número de bebês em relação à idade gestacional, quando se faz ultrassom. O percentil, ele é uma variação, ele tem a variação de 10 a 90, que é considerada normal. Então, os fetos que estão abaixo do percentil 10 são considerados pequenos para a idade gestacional, que a gente utiliza a sigla PIG, e os fetos acima do percentil 90 são os grandes para a idade gestacional, que a gente conhece como GIG. E o que é então o percentil no ultrassom? O peso, ele é calculado então em percentil, como eu disse, uma escala, né, que varia aí de 0 a 100. Se o feto tiver, por exemplo, o percentil 30, se ele está com as suas medidas dentro do percentil 30, significa que 70% dos fetos da mesma idade gestacional são maiores do que ele, enquanto que 30 são menores, 30%. Outro exemplo, por exemplo, um percentil 40 significa que 60% dos fetos da mesma idade gestacional são maiores que ele e 40% são menores. Então, é uma comparação. Por que é importante verificar, então, o percentil durante a gestação? É importante porque permite fazer uma comparação do crescimento do feto com a média e comparar também o seu próprio crescimento. Então, é importante no pré-natal ter a certeza de que esse feto está desenvolvendo dentro da média da normalidade. E também vai, então, ver se há um equilíbrio entre essas várias medidas desse feto. Um bebê pequeno que apresenta o peso de nascimento inferior ao de 90% dos recém-nascidos, com a mesma idade gestacional, que é esses que estão abaixo do 10º percentil, é considerado então pequeno para a idade gestacional. Então, esse bebê PIG, ele pode ter algum comprometimento. Por que ele teve esse retardo de crescimento intrauterino? O que está acontecendo com esse bebê? O que fazer então se o feto está abaixo do peso? Se lá na gestação identifica que o feto ele está abaixo do peso, então é possível, ainda durante a gestação, fazer com que a gestante ela aumente o consumo de alimentos, porque ela não está se alimentando adequadamente. Ou pode ser outros problemas, mas se for em relação à alimentação, então pode se corrigir com alimentos ricos em proteínas. Então ela pode se alimentar de carne, frango, ovos, castanhas, vários tipos de castanhas, amendoim, nozes, salmão, atum, sardinha, sementes de chia e de linhaça. É importante consultar uma nutricionista lá durante o pré-natal, que vai ser indicado pelo médico mesmo do pré-natal. Mas o baixo peso do feto pode ter diversas outras causas. Então, problemas na placenta ou anemia que causa o retardo de crescimento intrauterino. Pode ter problemas relacionados à mãe, né? Aí tem outras causas, né? E pode levar também ao parto prematuro esse feto. Esse feto com baixo peso, ele pode desencadear um parto prematuro. E também tem risco de infecções após o parto. Bom, o médico do pré-natal, quando identifica que o feto está abaixo do peso para aquela idade gestacional, ele vai fazer com que a gestante siga as suas recomendações. E aí, entre essas recomendações está aí a alimentação mais adequada, né, ou adequada, e também até fazer repouso. Precisa ver então a causa desse baixo peso. Um feto e o contrário, um feto com peso acima do normal, estar acima do percentil 90 para a idade gestacional
significa que 90% da população normal tem peso menor do que o feto em questão. Ou seja, não é comum ter um feto com muito peso assim, só 10%, né? Então, é possível que esse bebê seja grande, porque também os pais podem ser grandes, ou porque a mãe tem, a gestante aí no caso está com diabetes ou obesidade, então precisa identificar a causa. É um alerta desse feto que está acima esse peso que está acima do normal. Aqui eu deixo uma tabela com o percentil 10, que é o mínimo, e o percentil 90, que é o máximo, a partir de 26 semanas, porque antes não é tão relevante assim. E principalmente a partir de 30, 31, 32 semanas em diante, que é mais relevante verificar esse peso do feto. Então veja que essa tabela vai até 40 semanas, mas não se esqueçam que uma gestação pode ir além, ainda até 42 semanas de idade estacional. Então é isso. Se você gostou deste vídeo, acesse aí o meu canal. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Muito obrigada e até o próximo.